Então, vamos seguir a nossa conversa da manhã. E, neste segundo módulo, nós vamos tratar... Tínhamos parado aqui, lembram? Bom, com isso, nós encerramos essa parte do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Colocamos aquelas dicas. Algumas pessoas me perguntaram no intervalo se a gente só fazia os concentrados no caso do déficit de atenção. Aquela é a técnica foco. Obviamente que no passe nós vamos fazer todo o processo do atendimento, ou seja, estabelecer relação, fazer os dispersivos longitudinais, fazer o tato, né? O atendimento específico para o problema é aquele que eu relatei. E depois, obviamente, vamos finalizar também com os dispersivos longitudinais, ativantes, meia distância e calmante, tá? Então, sempre que eu me referir às técnicas, vocês entendam que eu estou me referindo ao foco daquilo que a gente está tratando e não estou dando todo o passo a passo porque ele está subentendido, ok? Muito bem, então aqui nós vamos tratar, né, disso que é a mente desintegrada ou a esquizofrenia na infância. E como eu falei no início, esse nosso trabalho com a infância, envolvendo essas áreas da psicologia e da psiquiatria, começou já pelo encaminhamento do nosso primeiro atendido por uma psicóloga. E continua. Tá? Hoje, as crianças que nós temos lá, muitas vezes são encaminhadas por psicólogos, por psiquiatras, por pediatras, porque frequentam já outras instituições, né, que lidam com o autismo, principalmente, com deficiências na infância, assim como também os casos dos adultos que nós atendemos fora, né, que não são somente nesses casos, mas também são encaminhados por qualquer uma dessas áreas. Por isso que eu falei que é muito importante a gente ter essa noção de que, se nós somarmos conhecimento, todo o trabalho se enriquece. Então, a gente tem esse contato com os terapeutas profissionais que atendem também e encaminham alguns de seus pacientes para nós. A esquizofrenia, pessoal, ela vai se apresentar com muitos sintomas semelhantes ao autismo, com muitos sintomas semelhantes à obsessão e com muitos sintomas semelhantes à mediunidade na infância. Por isso, aquilo que eu falei no início do primeiro módulo, nós precisamos conhecer os fenômenos com os quais nós nos deparamos para saber qual o encaminhamento. E até, aliás, o depoimento da Fátima complementou isso muito bem, porque mesmo sendo ela, é Fátima, né? A moça que falou do Rio de Janeiro, sendo médica, passou por todo esse périplo que ela narrou aqui, enquanto tinha um problema de depressão associado à obsessão. E, infelizmente, nas casas espíritas não teve a necessária identificação e o correto encaminhamento. Isso é realmente lamentável e preocupante. E imaginem se, no caso de uma mulher adulta, profissional, com esclarecimento, com possibilidade de falar o que sentia, passou por tudo isso que ela própria contou. Imaginem uma criança. Imaginem uma criança. Imaginem a família, o desespero dessa família e a peregrinação nos diversos lugares por onde vão procurar auxílio, né? Então, a gente vai ter aqui na esquizofrenia também a falta de contato visual. Isto também é típico do autismo. A criança não olha no olho. Vai ter transtorno do sono. Aquela coisa de dificuldade para dormir, ou então dorme durante o dia, não dorme à noite, muita insônia, muita agitação à noite. Isto também acontece com o autismo. Mesma coisa, agitação intensa e imotivada, sintoma comum aos dois casos. E é diferente da hiperatividade, tá, pessoal? Essa agitação intensa e imotivada, ela é realmente agitação. É o corre de um lado, corre para o outro, sem se fixar em nada. Tá?
E aí, aquilo que eu comentei, estes sintomas confundem-se, né, com o autismo. Então, é preciso o quê? Aguardar a maturação da linguagem, através da qual se vai fazer uma separação mais precisa entre um e outro dos fenômenos. O autista não vai desenvolver a fala, regra geral, temos exceções, tá? Mas o autista vai ter essa diferenciação, enquanto que o esquizofrênico não. Ele desenvolverá a fala e relatará o que se passa com ele. E aí ele vai referir delírios ou alucinações, que são os chamados sintomas positivos, né, da esquizofrenia. E detalhe, isto ocorre até os 5 anos de idade. É muito mais diagnosticado na faixa dos 17 aos 30, lá na adolescência, mas já tem havido muitos diagnósticos e muito reconhecimento da esquizofrenia na infância, e estes são alguns dos casos em que o trabalho conjunto do médico, do psicólogo, do pedagogo, do magnetizador, do trabalhador espírita, vai auxiliar. Porque justamente ao surgirem estes sintomas, delírio e alucinação, vão se confundir os fenômenos. Poderão levar essa criança para um atendimento de desobsessão e ela não ter este problema. Poderá ser um fenômeno de evidência, uma mediunidade na infância. Poderá ser também uma situação do desenvolvimento do que se chama amigo imaginário, e aí eu preciso conhecer também o que é esse fenômeno infantil psicológico do amigo imaginário, que ele é diferente da alucinação, é diferente da mediunidade, é diferente da obsessão. A gente vai falar sobre ele depois. Tá? Então, é aqui, quando surge este sintoma, né, da alucinação e do delírio, em que, para nós, é fundamental a cooperação, né, e a intervenção dos magnetizadores espíritas. E é isso que, muitas vezes, psicólogos e pedagogos, psiquiatras infantis encaminham para nós. Ficam na dúvida o que há, qual é o melhor diagnóstico. E então vamos descartar. Vamos descartar que seja uma hipótese de obsessão, vamos descartar que possa ser um fenômeno de mediunidade e vamos trabalhar em conjunto, eles fazendo a análise técnica e nós fazendo a nossa parte no trabalho espírita, no trabalho magnético. Porque como isso se confunde com um diagnóstico de autismo, e aqui poderá ser um autismo Asperger, também vai confundir, porque o Asperger vai desenvolver a linguagem, e vai ter também sintomas de alucinação, de delírio. Então vejam o quanto uma única coisa aqui, uma única pessoa, e eu vou ter várias hipóteses de resposta para aquele fenômeno. No entanto, às vezes uma ou às vezes duas darão resultado de tratamento positivo. Se houver um processo de obsessão nessa criança, ela vai ser encaminhada, vai ser atendida, vai ser verificado, vai ser feito o tratamento de desobsessão. Esses sintomas, obviamente, uma vez que o trabalho de desobsessão tenha resultados positivos, irão ter uma grande melhora e até mesmo o seu total desaparecimento. Muito bem, descartou-se que havia ali um processo de esquizofrenia ou de qualquer outra patologia desse tipo. Era realmente um processo espiritual de cunho obsessivo. Como é que a gente identifica um processo obsessivo? No livro dos médiuns é bem claro, né? O espírito obsessor desenvolve uma relação de império sobre o obsidiado. Então, eu tenho sempre que analisar, numa reunião de desobsessão,
que tipo de envolvimento aquele espírito declara haver com aquela pessoa. Se ele está nessa posição de dominação, de desenvolver essa relação de império, fulano é meu, eu mando nele, eu faço, eu aconteço, essa é uma situação que eu posso encarar claramente como um processo obsessivo. E geralmente eles dizem isso, né? E dizem o porquê que estão fazendo isso, aonde querem chegar. Enfim, não é uma coisa difícil de se verificar. E aí ela tem também aquela característica. É um espírito agindo, é um obsessor. O que a criança vai me relatar vai ter características muito semelhantes. Ela vai ver a mesma pessoa, a mesma situação, vai ter sensações, né, com relação àquilo que irão, em geral, se repetir. Certo? Mas eu vou observar um cunho de independência entre a criança e essa inteligência que a obsidia. Eu vou conseguir perceber que não é uma alucinação, porque a alucinação é um produto da mente, né? Ela é um produto pessoal, e, em geral, tem a ver, né, com o que está no inconsciente, com vivências, com desejos, com medos da própria pessoa, e não é diferente com a criança. Então, eles vão ter sempre uma característica de repetição idêntica. Eu não vou observar na alucinação uma inteligência à parte. Tá? Enquanto que, nos fenômenos de mediunidade ou de obsessão, eu vou observar uma inteligência à parte intervindo naquele fenômeno, e esse é um dos meus diferenciais. Tá? Bem, se for mediúnico, vai haver um caráter múltiplo nessas experiências. Tá? Não será como na alucinação, sempre idêntico, não será como na obsessão, uma inteligência à parte, mas com uma personalidade bem definida, que eu consigo ver que a criança me relata uma outra pessoa. Se for mediunidade, ela vai, ora, me relatar que está vendo uma criança, que está vendo um adulto, que... Entendem? Porque o universo da mediunidade é mais amplo. E, em geral, a criança apresenta essa faculdade de vidência. E aqui falo por depoimento próprio. Minhas lembranças da infância são entre os 13 e os 4 anos, e eu já me lembro de estar vendo espíritos nesta época. E lembro, principalmente do meu pai, dizendo assim, quando eu ia abrir a porta e não tinha ninguém, eu dizia para ele que tinha uma criança brincando que não queria falar comigo, e ele dizia assim, não te preocupe, isso aí não é nada, daqui a pouco já foi embora. Tratava como coisa de criança, com naturalidade. Mas não eram situações exclusivas, únicas. Ora eu vi uma pessoa fazendo a volta na casa, ora eu vi uma criança brincando, ora eu via... Né? Assim como também, quando desencarnou o meu avô, eu soube que havia desencarnado e disse para minha mãe antes que ele havia desencarnado. Antes que ela me dissesse, melhor dizendo, que ele havia desencarnado. Então, isto é a mediunidade, é um universo mais amplo. Então, eu preciso analisar com calma esses casos e vou dar para cada um deles um atendimento diferenciado. Se for mediunidade, eu vou ter que orientar muito mais os pais do que a criança, para lidarem com isso com naturalidade, observarem esse fenômeno, né? E não, de maneira alguma, não assustarem a criança com relação a isso. Porque o olhar do outro, quando alguém tem mediunidade na infância, apavora mais do que o fenômeno que tu estás vivenciando, porque para ti esse fenômeno é natural. Mas quando o outro diz assim, como? Tu viu alguém? Mas aonde? Não tem ninguém aqui. Aí tu começa a perceber, para aí. E isso para uma criança é difícil de lidar. Tá? Então, é muito mais se orientar os pais com relação a isso, tá, do que a criança. A criança pode seguir o seu desenvolvimento normal, se orientar, se os pais são espíritas, frequentar um grupo de evangelização, leituras adequadas para a sua idade. Tranquilo, deixa, porque isso é da natureza dele e vai, né, acontecer. Observa,
Se é um processo obsessivo, eu vou tratar da mesma maneira que um adulto. No entanto, também aqui, eu vou precisar falar muito mais com os pais, que vão ter que se responsabilizar por este tratamento, por trazerem a criança ao passe magnético. O passe vai ser também um passe para desobsessão, em que eu vou trabalhar muito dispersivo transversal. Vou levar esse caso ao... Vai haver um trabalho normal. Com relação a isso, eu não vou ter diferença por ser um paciente criança, salvo o fato de que ele será sempre atendido em primeiro lugar também. Tá? Se eu observar que se trata de um amigo imaginário, o que é o amigo imaginário? O amigo imaginário é aquela criaturinha que a mente infantil vai gerar por insegurança. Então, ele será alguém que ele vai dar um nome, uma personalidade, e a quem a criança vai atribuir, muitas vezes, aquilo que ela fez e que ela sabe que não está correto, então ela vai dizer que foi o amigo imaginário que fez. É um produto de insegurança. Então, o grande foco é trabalhar essa insegurança da criança, que também, em termos de atendimento, vai causar... Eu tenho que aprender qual é a linha aqui. Vai causar um grande desconforto, então o passe magnético vai atuar aliviando esse estado de ansiedade, de medo que essa criança tem. E, principalmente, como eu vou lidar com isso? Muitas vezes poderá ser necessário a intervenção psicológica, profissional, mas, como trabalhadora espírita ou como familiar de uma criança que tem um amigo imaginário, eu vou tratar esse amigo imaginário como alguém real. Eu não vou desfazer isso. Eu não posso desfazer isso. Sem colocar para a psicologia dessa criança algo que lhe dê sustentação. Porque, naquele momento, esse amigo imaginário é o suporte sobre o qual ela está trabalhando essa insegurança que ela tem, esses medos que ela tem. Então, eu tenho que tratar esse amigo imaginário como alguém real e dizer para esse amigo imaginário o que eu diria para a criança. Olha, teu amiguinho não agiu bem em fazer tal coisa por isso, isso, isso e isso. Então, tu diz para ele, né? Perceberam como é que é? Até que isso se desvaneça. No momento em que a criança desenvolve segurança, esse amigo imaginário desaparece. Se ele não desaparecer e for uma companhia benéfica, mas assim, pode ser aquele caso também de situação de mediunidade na infância, em que exista um espírito amigo, um espírito familiar, que a criança perceba essa assistência de uma maneira mais intensa. Só que aí também não vai ter essa transferência de insegurança, como tem no caso do amigo imaginário. Ela vai relatar que tem alguém, vai dar um nome, vai brincar com ele, mas não vai ter essa transferência dos comportamentos dela, das expectativas dela para esse amigo imaginário. Ela vai realmente tratar como alguém, uma individualidade. E aí nós temos que observar se isto é benéfico para a criança, se ela se sente bem nesse contato, se não a perturba. Aí eu posso pensar, bom, pode ser um amigo, pode ser um espírito familiar, pode ser alguém que acompanha esta encarnação, né? Pode ser o seu próprio mentor. Vamos observar se está tudo bem com a criança, não há maiores problemas. No entanto, se eu perceber angústias, se eu perceber medos, algo que prejudique essa criança no seu convívio social, na sua interação, aí eu também posso pensar na hipótese de ser um processo obsessivo, já desde a infância, mais sutil, às vezes até mesmo mascarado, quase que trabalhando muitas vezes desenvolvendo o que mais tarde na adolescência vai ser um processo fascinatório, de obsessão por fascinação.
de alguém que se habitua à companhia de um espírito que tem como bom desde muito cedo e que depois, quando chega na idade adulta, vai se manifestar como aquele espírito que é possessivo, que tem essa questão de império e que enganou, né, se mostrando como muito bonzinho. Então, vejam, isso é muito difícil para um psicólogo ou para um psiquiatra espírita, ou não espírita, trabalhar em consultório, porque ele vai precisar de um apoio mediúnico, ele vai precisar de um apoio magnético, nesses casos. Então, a interação entre essas áreas é muito complementar, da mesma maneira que nós, muitas vezes, porque sendo tanto em qualquer um destes processos, apenas se trabalhando com a terapêutica espírita, pode haver sequelas que necessitem de acompanhamento psicológico, de acompanhamento médico adequado. Então, quanto mais integrados nós conseguirmos trabalhar com outras áreas, tanto melhor. Eu acho que a gente tem sempre que pensar em complementariedade e nunca em ser alternativa. Em alguns casos, se conseguirá resolver, e em outros se precisará de um trabalho coletivo para resolver. Tá? Então, aqui, quando surge principalmente esses casos de esquizofrenia, é que o diagnóstico é o mais difícil, em que a observação é mais lenta e que realmente precisa da observação de muitas pessoas para se conseguir chegar a um diagnóstico, mesmo porque ele será um diagnóstico incapacitante, grave. E como a gente viu, que pode ser vários outros casos, inclusive casos que não tenham nada de patologia, que não sejam nada, que não, muito pelo contrário, que serão um trabalho que a pessoa terá que desenvolver, né, no seu futuro para a sua evolução espiritual e nada a ver com patologia. Como é que ele vai se diferenciar também do autismo? Porque a esquizofrenia ela vai ser insidiosa. No que ela surgir, ela já vai se manifestar, né, com a alucinação, com o delírio. E é algo assim, rapidinho, enquanto que o autismo, a criança vai escorregando, o desenvolvimento vai sendo invadido e ele vai se agravando. Em alguns casos, a gente sabe que existe o autismo desde bebê. Mas em outros casos, os mais comuns, a criança tem um desenvolvimento, digamos, relativamente normal, até os 3 anos, 3 anos e meio, e a partir dali ela começa a escorregar, né, e vai entrando naquilo que a gente chama do estado de autismo, né? Então, difere disso. Aí, 80% vai ter alucinação auditiva, coisa que vai relatar isso, né? 74% demonstram pobreza de afeto, ou seja, desinteresse, né, desinteresse afetivo pelas pessoas. 63% terão delírios e observação, temas infantis. E aí, muitas vezes, ela vai dizer assim, tem bicho no meu quarto, tem bicho embaixo da cama, esse tipo de situação. E a gente vai dizer assim, isso é coisa de criança. Precisa ser observado, porque, obviamente, quando ele tiver uma alucinação ou um delírio, a psicologia dele ainda é infantil, ele terá isto com uma temática infantil. E aqui também já serve como um outro diferencial para a gente analisar a questão da obsessão, da mediunidade, que não terão, né, tanto esse caráter mais ligado ao pensamento infantil, né? 40% vão demonstrar transtornos do pensamento, 37% terão alucinações visuais. E aí esses sinais surgem, em média, aos 4 anos e 6 meses, os sintomas psicóticos aos 6 anos e 9 meses, em média, e a maioria realmente só vai fechar esse diagnóstico em torno dos 9 anos e 5 meses, por aí. Enquanto que hoje os diagnósticos de autismo já estão bem mais cedo, com
3, 4, 5 anos já se tem o diagnóstico fechado. Nesses casos aqui, justamente pelo que eu falei, por tudo o que envolve, tá? Ele é um diagnóstico muito mais lento. Aqui, algumas pessoas me perguntaram, né, qual era a clínica que nós trabalhávamos. Só quero dizer para vocês assim, olha, nós trabalhamos na Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Este trabalho e todas essas experiências que eu relato são de lá. Né? É uma sociedade espírita que tem todos os trabalhos como qualquer outra, trabalhos de estudo, trabalhos de mediunidade, trabalhos de desobsessão. No entanto, os trabalhos de passe são apenas, exclusivamente, passes magnéticos, feitos sob a forma de tratamento, né, para os casos, obviamente, individualizados. Né? Cada caso será um caso. E este trabalho com as crianças ganhou na nossa instituição Não é que ele ganhou, eu creio que, assim, como diz o povo, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, não é? Então, eu creio que é o nosso caso. Nós começamos com este trabalho 13 anos passados, devemos estar quase fechando 14 anos nesse trabalho, o trabalho com o magnetismo fechando 15 anos este ano. A nossa sociedade completou 15 anos no ano passado. Nosso trabalho com o magnetismo completando 15 anos este ano. E este trabalho com a infância, fechando aí os seus 13, 14 anos também este ano. E ele surgiu muito naturalmente e foi crescendo ao longo do tempo. E aí sim, nós temos o horário de atendimento para essas crianças nos sábados à tarde, das 16 horas às 18h30. E, atualmente, a nossa instituição, nesse horário, é toda ela reservada às crianças portadoras, principalmente, né, nesse horário, exclusivamente, melhor dizendo, nesse horário, exclusivamente autistas. E são vários meninos e várias trabalhadoras, é isso que vocês vão ver agora. Né? Alguns desses meninos e das trabalhadoras que hoje estão com a gente. No primeiro M, vocês conheceram a história do Rafael. Né? Eu trouxe um vídeo de 1 minuto, extrapolei todos os horários possíveis e imagináveis, depois o Jacó e os outros me perdoaram, por verem algo que era completamente diferente, que era o fato destes atendimentos que, então, naquela época já tinham alguns anos e já tínhamos vários resultados com o Rafael. O Rafael continua conosco, vocês vão vê-lo daqui a pouquinho. E depois dele vieram muitos outros. Muitos mesmos, tanto que hoje este trabalho tem fila de espera. Nós temos lá uma listagem com o nome e endereço das famílias que procuram, e conforme a nossa disponibilidade, que é difícil, porque as famílias que estão em atendimento hoje não desistem mais, porque todo o trabalho ele tem etapas. Nós começamos com 1, né, e eu disse na época, era e é o nosso mestre nessa área, que era o Rafael, porque nós não sabíamos nada e precisamos aprender tudo. E aprendendo sem chances de muitas experiências. Graças a Deus, contamos com o apoio e a orientação do nosso mentor espiritual, do Georges, nesse atendimento, que nos ajudou e ajuda muitíssimo. No entanto, depois disso, esse trabalho cresceu por si. Precisamos desenvolver uma equipe. E se desenvolver uma equipe de trabalhadores, magnetizadores espíritas para lidar com adultos, tem todos os percalços que vocês conhecem. Formar uma equipe para lidar com crianças, com este nível de dificuldade que eu apresentei aqui para vocês, e tenham a consciência, estes casos que eu apresentei de déficit de atenção, hiperatividade, esquizofrenia, eu relatei, são atendidos
junto com os demais, no horário que vai ser das 18 até a hora que eles nos liberam. Nós atendemos hoje, aliás, hoje não, mas ontem, que o nosso atendimento é aos sábados e às quintas-feiras, estamos com uma média de 80 pacientes dia, nessa parte que eu chamo de geral. E é nessa parte geral que a gente atende estes outros casos. No horário das 16 às 18h30, nós atendemos apenas autistas, que são os mais graves. Vocês peguem tudo isso que eu falei e multipliquem as dificuldades e vocês vão ter o que é lidar com um autista. Hoje são 12 meninos, aliás, são 8 meninos, 4 adolescentes e 2 adultos que nós temos. Então, nós tivemos que desenvolver uma equipe para lidar com essas crianças. Tiveram que receber o treinamento, formação magnetizadores. Tiveram que receber todas as orientações com relação à patologia com a qual eles estavam lidando. Orientações de que tipos de brincadeiras, que tipos de músicas, enfim, como interagir com eles, para desenvolver este trabalho. Propositalmente, eu coloquei o nome deste trabalho, inclusive copiando de um autor da área da psiquiatria infantil, Infância em Preto e Branco. Eu plagiei isso, porque eu achei muito sugestivo, porque a tendência é de se imaginar tristeza, e a tristeza não cura ninguém. Se eu for lidar com pessoas depressivas, e principalmente, neste caso que eu estou abordando aqui, se eu for lidar com infância, com estes níveis de comprometimento que nós abordamos, e o ambiente que eu oferecer para ela for um ambiente rígido, um ambiente triste, um ambiente onde ela tem que ser contida a ferro e fogo, eu vou conseguir melhoras? Vai ser bom? Eu acho que o depoimento da Fátima também me serve agora. Se uma pessoa adulta não gostou, imaginem uma criança. Então, não pode ser uma infância em preto e branco. E nós não podemos aceitar isso. E mais, nós não podemos aceitar isso como espíritas, porque acho que ficou bastante claro o quanto nós temos responsabilidade em auxiliar num diagnóstico clínico isto. Acho que também nós, como magnetizadores, não podemos aceitar uma realidade de uma infância em preto e branco, sabendo que literalmente está nas nossas mãos e nos nossos corações e conhecimentos poder mudar isso. E mais do que tudo, pessoal, como sociedade, como indivíduos, como pessoas humanas, nós não podemos aceitar isso. Por um simples motivo. Isto é o futuro. E nós não queremos um futuro em preto e branco. Não é? Então, vendo que esses índices cada vez aumentam mais. Quanto tempo tem o primeiro M, Jacó? Esse é o 7º, né? Esse é o 7, tem 7 anos. 7 anos atrás, eu falei de uma criança. No segundo M, eu falei de um rapaz adulto que havia aparecido. E no 7º M, eu estou falando de 16, entre crianças, adolescentes e adultos. Isso apenas em uma instituição, que é a Sociedade de Vida. Pelo número de pessoas que me escrevem, famílias, terapeutas, enfim, todas as pessoas que se envolvem com isso. Todos são unânimes em dizer que isto tem crescido assustadoramente. Portanto, não é um trabalho que eu digo para vocês assim, é um trabalho que eu faço com todo o meu coração. Mas não é um trabalho que me diga assim, olha, o crescimento do trabalho me deixa feliz.
Não me deixa. Não me deixa porque é muito grave e é muito triste. No entanto, precisa ser feito. E como eu falei antes, se nós não queremos uma infância em preto e branco, e se nós amamos o que nós fazemos, aí no caso nós amamos o trabalho espírita e nós amamos o magnetismo espírita, então eu vou fazer, mesmo que para isso eu precise exercer o máximo controle sobre mim mesma. Porque não vai ser nenhuma, nem duas vezes que quem trabalha nessa área vai sentir o nó na garganta. Não vai ser nenhuma, nem duas vezes que vai pensar assim, o que eu fiz, por que está acontecendo isso? Não vai ser nenhuma, nem duas vezes que vai pensar, poxa, eu estou tentando há tanto tempo e os resultados não estão aparecendo com a velocidade que eu esperava. E aí elas me dizem assim, o que eu faço? Eu disse, eu só tenho uma palavra para dizer. Persista, porque é isso que eu digo para a minha equipe. Porque hoje eu não falo mais só, como no primeiro M eu mostrei eu mesma aplicando o passe no Rafael, a Noeli intertendo ele. Hoje nós somos 20 pessoas trabalhando. E são casos que se multiplicam e a gente precisa orientar um a um. Então, hoje, nenhum deles anda mais nas minhas costas e eu não nano nenhum deles para o passe. Mas eu sou obrigada a olhar por todos. Isso tem um lado bom e um outro lado que eu também confesso que antes me gratificava mais. No entanto, tem que gratificar a gente ver o resultado que outras pessoas conseguem com aquilo que a gente viveu. Então, aqui, vocês estão vendo o Gabriel, é um dos mais recentes atendidos, ele tem 3 anos e 6 meses, está com a Elis, e não tem preto e branco aí, né? Não tem. Mas ele tem todas essas características. No entanto, o que a gente procura fazer? Trabalhar muita alegria. Aí está o Rafael, que era aquele menininho que no primeiro M emocionou muitas pessoas porque ficava brincando com o telefone, o barulho do telefone, com as bolinhas, e as pessoas achavam graça porque eu corria atrás dele dando passe. Aí é um homem. E hoje ele gosta muito da companhia dos homens que fazem parte da nossa equipe, que estão ali jogando basquete com ele. Então ele ainda chega, ele ainda corre procurando a tia Ana, mas ele gosta muito da companhia dos homens também. São os amigos da adolescência dele. Ele fala, ele continua com todas as habilidades, se conseguiu desenvolver mais algumas. Aqui vocês estão vendo também a nossa sala, que é uma sala de brinquedos, uma sala de recursos que a gente montou lá na sociedade. Alguns que são menos ativos, que gostam mais das atividades, estão lá. Os brinquedinhos da Lourdes estão lá, eles adoraram a corujinha. E aí estão a Yolanda, o Eduardo, lá atrás a Lúcia e o Pedro. E surpresas, Surpresas, às vezes a gente acha que numa equipe, tal pessoa, quando a gente está fazendo treinamento, tal pessoa vai ter melhores habilidades do que outras. E a Yolanda é uma pessoa que eu vou relatar, inclusive sem a permissão dela, se ela estiver assistindo isso pela internet, depois a gente se acerta na semana que vem. Mas a Yolanda é uma pessoa que ela tem crescido muito. E quando ela se habilitou a trabalhar na equipe que atua com as crianças, eu confesso que eu fiquei pensando, eu digo, poxa, mas ela já enfrentou tanta coisa, ela teve problemas de transtorno, de toque, várias coisas assim. Eu sei que ela está superando, mas será que ela vai conseguir ter a capacidade para lidar com as crises de um autista? Ela vai conseguir esse domínio? E nessa época, quando ela começou, ela era representante comercial. Se apaixonou tanto pelo trabalho que hoje ela está fazendo faculdade de assistência social para se envolver mais profissionalmente nessa área. E é uma das grandes surpresas, porque o trabalho que ela está desenvolvendo com esse menino, com o Eduardo, é extraordinário. Estabeleceram uma relação e o desenvolvimento. Ele é um dos que está recuperando a fala.
Ele tem 5 aninhos, chegou lá sem falar, cheio de verrugas. Isso é uma coisa interessante também, uma curiosidade. Esse menino tinha o corpo tapado de verrugas. E com o passe magnético, mesmo não sendo um passe direcionado para as verrugas, hoje ele não tem nenhuma. Explique quem quiser tentar uma teoria. Mas o fato é que elas desapareceram e ele está com a pele legalzinha. E também, nessa parte do autismo, melhorando bastante. E lá atrás, com a Lúcia, está o Pedro. O Pedro é um dos agora que a gente está considerando como adolescente. Ele está com 12 anos, está entrando já nessa faixa. E o Pedro é uma situação assim, ele está pela 2ª vez no grupo. A primeira vez, a mãe dele ia, e aí ele levava, ele teve uma melhora, e ela recolheu o time de campo, aparecia no trabalho, tipo assim, uma vez por mês, quando ele ficava ruim, principalmente com a questão do sono. E aí, então, ela levava ele, e eu costumo dizer assim, deviam pensar que levavam para benzer. Porque para benzer leva 1, 2 vezes, depois não precisa mais. Mas nesse caso aqui, o tratamento do passe magnético é indeterminado. E nós não sabemos até que ponto qualquer um deles poderá se desenvolver. Aliás, nem a ciência sabe. Então, é um investimento constante. E aí ela desistiu. Quer dizer, ela começou a faltar. E aí a desistência dela até foi um pouco empurrada por mim. Porque a gente já tinha uma lista de espera, na época a nossa equipe não era tão grande, e eu chamei ela e disse, fulana, olha, quero te dizer que nós temos um acompanhamento das presenças do Pedro, e ele não tem sido regular. Tu trazes ele aqui de vez em quando. E quando nós conversamos desde o início, ficou bem estabelecido que havia um compromisso entre nós, para que o nosso trabalho surta efeito, para que realmente ele seja benéfico ao Pedro, é preciso que o Pedro venha regularmente. Do contrário, isso poderá... E aí a gente assusta, pode até fazer mal. E a gente sabe que até pode mesmo. Mas aí já assusta, porque como ela não sabe do que eu estava falando, ela já... E eu disse, e agora eu vou ser obrigada a te dizer o seguinte, como tu faltou tanto tempo, e tu sabias que se tu não viesses durante 1 mês, tu não aparecesse aqui, a tua vaga automaticamente passaria para outro, e ela passou. Então, hoje nós vamos atender, nós vamos dar um passe no Pedro, é o último, e ele não vai ficar para o restante do atendimento. Tu pode levar ele, e infelizmente ele não vai continuar o atendimento. Não pagou nada. Que o Ivan está fazendo, não, eu vou te dar o tempinho, não te preocupa. Tá? E aí, o que acontece? Passa-se 1 ano, essa criança piora muito, e aí ela vem de novo e me pede a vaga, entra na fila, e agora ela tem, novamente, desde o ano passado, o Pedro está reintegrado ao grupo, e aí sim, ela não falta mais. Então, aí vai uma dica para quem está trabalhando com grupos de autistas, que também é preciso uma certa norma muito clara com as famílias, para que realmente o nosso trabalho vá ter resultado. E até pelo bem da criança. Hoje ele está super bem. E detalhe, o nosso trabalho começa às 4h30, ela chega às 3h30, 4 horas com ele lá. E aí está o Pedro, com a Lúcia. Aqui, esse sim, o nosso menino mais recente, o Luiz Otávio Iagari. E aqui, que seria o caso que eu ia trabalhar mais, se tivéssemos falado mais sobre o autismo, o caso do Davi e da Carla, que é a sua magnetizadora e acompanhante, porque o Davi está com a linguagem mais ou menos no mesmo patamar da do Rafael. Então, é o 2º caso em que se consegue desenvolver a linguagem neste trabalho. O Eduardo, como eu falei, está desenvolvendo, mas este menino, ele fala, ele canta, ele brinca, e uma história bastante longa também. E todas as peripécias que a Carla também passou para estabelecer essa relação com ele e conseguir recuperar esse menino, dentro do melhor possível. Aqui, a Angélica e o Yuri,
O Yuri tem síndrome de Down associada ao autismo. Tá? Então, também tem lá umas características mais diferentes. E aqui um outro caso que também é bastante complicado, porque é o nosso menino Daniel, é irmão do Davi. Os dois são autistas. Mas o Davi apresenta sinais de depressão mais acentuados. Né? Porque isso também acontece, né? Ele é um menino bem mais triste, retraído, bem mais difícil. A Heloísa agora está conseguindo uma aproximação muito maior com ele. E justamente como é que isso acontece? Pelo passe magnético. O atendimento magnético, nesses casos, faz todo o diferencial no estabelecimento desse relacionamento com a criança, melhora as condições dele e, principalmente, se for o próprio magnetizador que magnetiza a criança e depois segue o trabalho com ela, o resultado realmente é muito melhor. Eu vivi isso com o Rafael, né, e agora, com todas essas outras crianças, a gente tem observado isso. Né, então, no momento, ainda não são toda a equipe que trabalha magnetizando, que são magnetizadoras, mas as que são, já atendem as suas crianças, e as que não são, aí sim, entramos eu, a Noeli e a Giovana, atendendo, né, a parte de magnetismo aliada. Quando são elas, aí nós fizemos o contrário. Nós sentamos e interagimos um pouco com a criança enquanto ela aplica o passe. Mas o resultado tem sido muito melhor. Então, pessoal, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Espero, no 8º M, encontrar mais trabalhadores da infância entre os magnetizadores espíritas. E se essa nossa experiência puder ser útil, seja profissionalmente, seja principalmente nos grupos espíritas aos quais vocês fazem parte, porque eu tenho certeza que crianças aparecem por lá. Então, vou estar plenamente satisfeita se isso for válido para um só que seja. Muito obrigada. Eu não ponho e-mail porque esse daí é o material que a gente usa para a formação na sociedade. anavargas.adv@uol.com.br. O Adilson divulga bastante meu e-mail. Toda edição do Vórtice ele aparece. anavargas.adv@uol.com.br.